A gente não vai repetir aquilo que a gente viveu lá atrás. Mas no balanço geral, é um quadro favorável para um país como o Brasil, né? Se a gente for pensar, quando começou toda a preocupação com guerra na Ucrânia e depois a materialização disso e tal, o que a gente percebia lá de fora? Olha, o Brasil não cresce, né? Ou a América Latina não cresce, mas está longe do conflito, né? De repente dá uma olhadinha lá. A gente sabe que, do ponto de vista de alocação, todo mundo muito leve, né, nesses países, Brasil, enfim, não é que estavam já posições já crowded, né, já muito posicionamento. Então, essa questão assim, olha, está longe do conflito, já estamos muito alocados, lembro de escutar isso de investidor, já estamos muito alocados em regiões que são vulneráveis a risco geopolítico, e aí se inclui a própria China. Então a gente precisa olhar outras coisas. E no final, olha, o Brasil tem eleição, tal. E aí tivemos eleição, a gente sabe das preocupações que houve de parcelas da política em relação a um recrudescimento de questões aqui no Brasil do lado da política, mas no final, no fim do dia, funcionou, né? Então, assim, eu acho que soma-se a isso essa renovação da política sem maiores traumas. Eu não estou minimizando o que aconteceu em janeiro, mas assim, sem maiores traumas, uma transição e que ao mesmo tempo faz o mundo voltar a prestar atenção em países que têm ativos ambientais, que é uma coisa que eu acho que tem muito mais para ser explorado no mercado de capitais, enfim, acho que tem um caminho que a gente precisava trilhar. Mas enfim, tudo isso para dizer que esse quadro geral, que é um crescimento mundial mais morno em relação a um passado lá de trás, talvez com ganhos de produtividade não tão elevados, porque afinal, quando a gente fala em produtividade, quer dizer, é possível que a agenda verde, num primeiro momento, signifique custos mais elevados e, portanto, pressão e alguma redução de produtividade? É possível. É possível que esse novo modelo de globalização, em que você tem uma preocupação em diversificar seus parceiros, gere, num primeiro momento, menor produtividade? É possível. Então, tudo bem. Então, é um mundo que talvez não tenha produtividades tão elevadas e, portanto, não vai ter aquela puxada de crescimento lá de trás. Mas a gente vê uma resiliência muito grande do comércio, né? Na questão da inflação, de fato, a inflação foi fruto, em grande medida, dos excessos durante a pandemia, mas as engrenagens da economia estão funcionando aqui no mundo. Os bancos centrais sobem juros, passou também a questão do conflito, né, da tensão que o conflito gerava em preços de commodities. O conflito está lá, mas essa tensão, né, não mais. Quer dizer, o fato é que as políticas monetárias estão funcionando. Não é que não está funcionando. Você tem um instrumento que havia uma discussão, será depois de tantos anos, será que vai funcionar? Aí vem discussão de curva de Phillips flat, desculpa abusar aqui na parte técnica. Olha, está funcionando, né? A gente vê os sinais de desaceleração em mercados, pegando os Estados Unidos, por exemplo, mercados mais sensíveis aos juros e à inflação também tendo, ainda que mais lentamente, uma dinâmica mais favorável. Então, você olha tudo, você fala, tá bom, é um mundo mais complexo? Uma pessoa que está na linha de frente no mercado financeiro tem que olhar uma quantidade de variáveis enorme, se bem que sempre foi assim, mas enfim, é um mundo mais complexo, é uma geopolítica muito mais difícil, mas não é um cenário negativo. E tampouco para países emergentes, né? Quando a gente vê os eventos de crédito lá fora, muito delimitado, não é novidade, né? Eu me lembro, assim, essa discussão entre os economistas nos últimos anos é assim, olha, de novo a gente está fazendo estímulos muito fortes, será que vai valer a máxima do Warren Buffett quando a maré baixa, a gente vê quem nasce pelado, quem está nadando pelado? Mas teve maiores consequências? Por uma série de razões, não. Então, não é um cenário negativo, né? Então, eu pessoalmente, quando eu vi essas coisas, porque juros nos Estados Unidos, porque a inflação, tudo muito catastrofista, eu achava um pouquinho destemperado, para ser sincera. Claro, podia estar totalmente errada, porque, de novo, ninguém tem bola de cristal, mas eu não vi elementos para esse pessimismo. Mas, assim,
quais que são os elementos que tornam esse novo momento favorável, né? Porque a gente teve aquele ciclo de commodities que foi muito favorável para o Brasil e pode ser que ele não se repita daquela forma como você disse. Favorável como aquele ciclo econômico mundial foi. Hoje a gente tem um comércio mundial, um crescimento muito mais modesto, né? Que já vinha, na verdade, o comércio mundial, vale um parênteses aqui, foi uma dinâmica assim, a gente teve uma puxada muito forte até a crise global de 2008-2009, e aí era China e tal. Aí aquela crise foi uma crise séria, né? Que é você tira o crédito dos mercados, né? Inclusive para trading, né? Inclusive para o comércio. Quando volta com o mundo mais desenvolvido, muito abalado, volta com um ritmo de comércio mais modesto e já não tinha aqueles ganhos da China ter entrado na economia, na OMC. Quando a gente olha o comportamento do comércio mundial um pouco antes ali da pandemia, era um quadro de estagnação. Não era ruim, mas era praticamente andando de lado. Tinha, num contexto, é verdade, já de protecionismo, em que a parte mais séria era, né, a parte mais evidente desse mundo mais protecionista, obviamente, a guerra comercial China e Estados Unidos. Quando vem a pandemia, foi um período muito breve mesmo, estou falando de poucos meses, em que a gente teve o comércio sentindo. Depois, com tantos estímulos injetados na economia monetária, fiscal, creditício, mundo afora, o comércio mundial voltou com uma força muito forte. Então, não é à toa que a inflação voltou, né? Então, agora, o que a gente vê é, de novo, uma tendência de acomodação. Então, isso, assim, não é um mundo hoje que a gente está falando de, pelo menos por hora, de ganhos de produtividade forte, de comércio mundial muito aquecido, né? E nessa geopolítica em que tem mais riscos, é natural que os países procurem diversificar os seus parceiros. E isso envolve em algum momento você envolve ali alguma perda de produtividade, alguma ineficiência. Mas, enfim, é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Não vai repetir o que era. Mas daí a dizer que é um cenário que a gente vai estar o tempo todo à beira de crises, hoje eu não enxergo esses elementos. O que eu acho que a gente vai ter que monitorar, mas aí é no campo da geopolítica, é obviamente a relação China e Estados Unidos em relação a Taiwan. Porque ali a gente está vendo, ali dá para ver um quadro de difícil diálogo por hora. Há muitas críticas já dentro dos Estados Unidos, que os Estados Unidos deveriam estar fazendo uma abordagem menos belicosa, né, menos beligerante, que deveria buscar pontes, porque são países que têm conexões comerciais importantes, mas para dizer que isso aí é uma coisa que está acontecendo agora. E do que eu vejo dos especialistas, sempre o medo, não de se conflagrar uma guerra, enfim, mas medo de acidentes de percurso, em função do grau de tensão. Então isso sim, é verdade. Mas, de novo, não é algo que a gente possa, obviamente, apostar, né? E tampouco tirar grandes conclusões em relação ao Brasil. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.